Pronto, estamos ao vivo. Tô achando que estou muito perto, não? Assim tá bom, né? Ih, tô falando, o pessoal tá lá. Boa tarde, gente. Sejam muito bem-vindos. O Dr. Tiago já está nos aguardando. Bruninha acabou de entrar agora. Heloísa Vale. Então são exatamente 17 horas. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Quero agradecer a presença de todos vocês que aceitaram o nosso convite para batermos um papo, né? Falarmos um pouco sobre os transtornos ansiosos e depressivos. E nada melhor, na verdade, de ouvirmos de um profissional tão competente que é o Dr. Tiago, né? Eu sou o psicólogo Antônio Carlos Azevedo, conhecido como Carlos Azevedo. Milito na área da psicologia como psicoterapeuta há 28 anos, né? Tive o prazer de trabalhar na nossa Marinha do Brasil como militar e como psicólogo, e tive uma experiência ímpar na minha vida como um profissional psicólogo quando representei assim o nosso Brasil junto às nações, junto ao Haiti, nas Nações Unidas. E para mim foi um aprendizado muito rico, muito maravilhoso. E eu tenho podido compartilhar momentos agradáveis que eu tive naquela região, naquele país tão carente, e trocar com meus amigos, com meus pacientes. Isso tem servido de muito, muito para o meu engrandecimento pessoal. Eu quero também, neste momento, agradecer a nossa querida psicóloga Fátima Max, a nossa coordenadora da plataforma Chave da Questão. E cumprimentando a Fátima, eu cumprimento a todos os profissionais, sejam eles psicólogos, profissionais da saúde, que estão disponibilizando os seus serviços de uma forma voluntária para atender a essa demanda, esse momento que todos nós estamos vivenciando, que é a pandemia e o isolamento social. Nós, esses profissionais, se colocam à disposição, né, têm ajudado muitas pessoas. Então, quero aproveitar e convidar você a entrar na plataforma Chave da Questão, www.chavedaquestão.com.br, e lá você vai encontrar diversos profissionais, yoga, boas músicas também, enfim, tudo isso para poder ajudar um pouco nesse momento tão difícil que ora nós passamos. Eu vou convidar o Dr. Tiago, nós vamos dar continuidade no próximo dia 13 próximo passado, nós fizemos a live com o mesmo assunto, né? E ficaram algumas perguntas, e claro, pelo teor do assunto, existe muita coisa ainda para a gente conversar, né? Então a gente está dando continuidade a esse segundo momento sobre o agravamento dos transtornos ansiosos e depressivos em tempo de pandemia. E então eu quero já convidar o Dr. Tiago para fazermos esse bate-papo. Adicionar. Foi convidado, então dentro de alguns instantes ele estará aqui conosco. Pronto, doutor Tiago já está aí. Boa tarde, doutor Tiago. Boa tarde, Carlos. Tudo bem? Boa tarde a todos. Tudo tranquilo. Agradecer mais uma vez a Chave da Questão por estar disponibilizando espaço para a gente, né? Ótimo, ótimo. O tema é riquíssimo. A gente tem muita coisa para conversar. Ficou muita coisa pendente da última vez. Vamos continuar hoje.
E eu e o Carlos, a gente tem um projeto de tentar fazer essa live meio que permanente, para a gente sempre estar conversando e discutindo e tentando expor, esclarecer e fazer com que se converse mais sobre saúde mental, se diminua preconceitos, diminua estigma e todo mundo se habitue mais com o sofrimento alheio, né, Carlos? É verdade, Thiago. Então, eu gostaria de fazer diferente. Eu queria fazer uma breve apresentação do Tiago, nosso querido amigo, médico psiquiatra, que aqui na região, não só de Marataízes, mas eu diria no estado do Espírito Santo, é uma pessoa muito recomendada, uma pessoa muito estudiosa, e eu tenho um prazer muito grande de poder encaminhar meus pacientes a um profissional tão competente, a um profissional que eu tenho muita confiança. Eu tenho tido assim muito feedback bastante positivo de pacientes que são encaminhados para ele e que têm tido assim resultados muito bacanas, né? Então, às vezes a pessoa pensa que pelo fato de estar assim com transtorno ansioso, algum tipo, ou com a própria depressão em si, ela pensa que não tem mais jeito na vida dela e na verdade, ela pode prosseguir com a vida normal, desde que seja ali, né, naquele controle e que procure fazer as coisas de uma maneira correta e, enfim. E a pessoa pode viver tranquilamente como qualquer outra pessoa. Então, doutor Tiago é um médico psiquiatra, membro da Sociedade Brasileira de Psiquiatria, é casado com Diana, também é neuropsicóloga, pai de 2 lindos garotos. Como médico psiquiatra, além da sua competência, é uma pessoa humana e empática, estando sempre disponível para atender a seus pacientes de forma muito generosa. Doutor Tiago, eu sempre falo isso e repito quantas vezes forem necessárias. É um parceiro a quem eu, como falei anteriormente, caminho meus pacientes de uma forma muito tranquila, quando então a medicação se faz necessária. Mas, evidentemente, também como ninguém é perfeito, falar só de elogios, né, doutor Tiago? O nosso amigo Tiago, ele torce para o Fluminense, me parece. E coitado, né? Mas Sofredor, né? sofredor como eu, botafoguês, também Sim, sou. Mas ainda bem que não torce para outro time aí, né? Pelo menos o Fluminense está dentro ainda do time assim querido, né? Time bom. Nem sim. tanto quanto o Botafogo, É. mas a gente. Mas então, Tiago, só para descontrair um pouco, eu falei há pouco que a gente está dando continuidade, né? Porque no dia 13, próximo passado, estivemos dando início a esse trabalho, esse assunto tão relevante sobre o agravamento dos transtornos ansiosos e depressivos em tempo de pandemia, né? E algumas perguntas ficaram sem respostas, porque pelo Instagram apenas nós temos 1 hora, né? Então, por mais que quiséssemos responder a todas, não daria tempo mesmo. Mas aí que bom que a gente vai poder dar continuidade no final do nosso bate-papo. A gente vai deixar uma data aí pré-estabelecida para um terceiro encontro, né? Perfeito. Então, vamos lá, sem muitas delongas, né? A primeira pergunta, o que ficou já de paciente, foi o seguinte: doutor, fui diagnosticado com TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Faço uso de Ritalina, LA, e Venvance, em doses relativamente elevadas. Pergunto: isso pode trazer algum tipo de prejuízo para mim? Se sim, de que forma esse prejuízo pode acontecer na minha vida? Então, Carlos, normalmente o TDAH depende nessa pergunta se é adulto ou criança. São características diferentes, metabolismos diferentes e situações diferentes. Normalmente em adulto, sim, é difícil falar sem conhecer o caso, mas normalmente
é muito raro a gente associar Ritalina LA com Venvance. Normalmente costumamos usar um ou outro. Há casos que a gente associa o Venvance com a Ritalina de liberação imediata, que é a Ritalina rápida, e não com a LA. Associar os dois pode potencializar os efeitos colaterais, principalmente diminuição do apetite, inapetência, emagrecimento. A Ritalina, que é a substância, que é o metilfenidato, tem muita relação com alterações de comportamento, né? Irritabilidade, nervosismo, alguns casos até agressividade verbal. Então, assim, é difícil a gente falar sem conhecer o paciente, né, Carlos? Sem entender o caso. Mas, normalmente, a gente preconiza sempre o uso de uma medicação só para o TDAH, ao invés de duas. O TDAH é um transtorno que normalmente não tem cura, exige o uso de medicação, mas é fundamental também a psicoeducação, né, Carlos? Você criar técnicas para minimizar o impacto do déficit de atenção, da hiperatividade, no adulto, principalmente o déficit de atenção. A psicoeducação é tão importante quanto a própria medicação. Mas, normalmente, a gente preconiza o uso de uma só, ao invés de duas medicações similares, tá? Tiago, muitas pessoas utilizam a Ritalina, por exemplo, quando querem fazer um concurso, por exemplo. Já me deparei com várias situações. E, claro, a gente sempre recomenda nunca se automedicar, né, em qualquer hipótese. E isso é muito importante, assim, quando a pessoa procura um profissional, um psiquiatra, um especialista, para então receber toda a orientação e não ficar tomando uma medicação assim a ermo, né? De uma forma tão assim, Então, aleatória. isso é tão comum, Carlos. Antigamente, muito mais com a Ritalina, hoje, muito com o Venvance. É bom deixar claro que quem não tem o transtorno, o déficit de atenção e hiperatividade, a medicação não tem efeito terapêutico. A medicação entraria no efeito placebo, que é você achar que está tomando alguma coisa que vai te ajudar. O efeito placebo gira em torno de 30%, não é uma porcentagem pequena, então muitas pessoas dizem que tem resultado com o uso dessas medicações como se fosse um doping para estudo. Isso é um erro grave. Quem não tem indicação não deve fazer uso, principalmente pelo risco de criar dependência, porque não tem um transtorno, né? Além de efeitos cardíacos, indução de quadros depressivos, em casos mais graves até delírio, alucinação e indução de suicídio. Então, usar esse tipo de medicação sem indicação médica é um erro muito grave. Qualquer tipo de medicação, né, Carlos? Ainda mais essas medicações que, se você não tiver indicação, vai trazer uma repercussão muito ruim fisicamente e, consequentemente, psicologicamente, né? No nosso consultório, a gente recebe muitos pacientes jovens e adultos concurseiros querendo te induzir a um diagnóstico para conseguir a receita. Obviamente, a gente não é nenhum menino mais, né, Carlos? A gente, né, constantemente a gente nega, mas vai em outro fulano, consegue no mercado negro, sem receita. O sistema é complicado, né? Mas, enfim, o nosso papel é tentar fazer um diagnóstico correto e prescrever para quem realmente precisa, né? Tiago, eu vou pedir licença, assim, estou vendo assim à distância, muitas pessoas já fazendo algumas perguntas. A gente eu vou pedir paciência a essas pessoas, que se não forem respondidas ainda hoje, com certeza serão nas próximas lives que fizermos, né? Com preferência na próxima. A gente está dando prioridade às perguntas que ficaram e que no decorrer da semana pessoas fizeram a pergunta, né? E a segunda pergunta, doutor Tiago, doutor, gostaria que o senhor falasse um pouco sobre o transtorno bipolar. Ele é considerado ansioso ou depressivo? E como devemos ajudar uma pessoa com esse tipo de transtorno? Então, o transtorno bipolar não tem nenhuma relação com ansiedade e depressão. Normalmente, o transtorno bipolar, explicando assim de forma leiga, bipolar, 2 polos, o paciente vai se manter por semanas ou meses num polo deprimido e depois intercalar semanas a meses com polo maníaco, de euforia.
O polo depressivo é a depressão propriamente dita, com desânimo, desmotivação, fadiga, sensações de cansaço, prejuízos de memória, atenção, enfim, vontade de não sair da cama. E o polo de mania, de euforia, com insônia, com agitação, nervosismo, às vezes irritabilidade, querer fazer tudo ao mesmo tempo, dormir muito pouco e não sentir cansaço no dia seguinte. Muita gente, a gente recebe muito no consultório, cara, pessoas que dizem, eu sou muito bipolar, eu acordo de manhã bem, no final do dia eu já estou com raiva, à noite volto a ficar bem de novo. Isso não é a bipolaridade. A bipolaridade é muito mais intenso e persistente em algum dos polos. Obviamente, existem os cicladores rápidos que vão oscilar mais rápidos e tem a hipomania. Então, bipolar é uma coisa muito complexa, não é tão simples assim. Mas basicamente é isso. E é um transtorno que também não tem cura, que exige medicação de forma contínua para evitar que a migração para os polos sejam intensas e tragam prejuízos. Sejam prejuízos pessoais, sociais, enfim. E o que a gente percebe na prática é que o bipolar não tratado traz muito prejuízo para ele, para a sociedade, enfim. E associa outras comorbidades, principalmente a dependência química, né? É muito comum a gente ver o bipolar não tratado, dependente de álcool ou drogas mais pesadas, mais fortes. Mas nada impede do bipolar ter algum quadro ansioso, né? A gente percebe isso, mas são transtornos diferentes, que exigem tratamentos diferentes, medicações diferentes. Tá? Muito bom. Outra pergunta. Doutor, gostaria de saber se a depressão e os transtornos de ansiedade podem ser genéticos ou hereditários. Por exemplo, minha mãe teve depressão, eu tenho depressão e eu tenho depressão e transtorno de ansiedade. Minha filha, de apenas 11 anos, poderá vir a ter também? Se sim, tem como prepará-la de alguma forma para que não desenvolva a doença? Então, é bom deixar claro que a depressão ela não tem uma causa só, né? Ela é multicausal. São várias causas que influenciam no início no diagnóstico de depressão. Obviamente, a parte genética influencia demais. Um ditado muito antigo, né, Carlos, que a fruta não cai longe do pé, né? Né? Então, se eu tenho pai ou mãe depressivo, a chance de eu ter também gira em torno de 30% a 40% em comparação com quem nunca teve. Então, a parte genética influencia, obviamente, demais. Mas não é só a parte genética, né, Carlos? Existe também os fatores ambientais, sociais, enfim. O que ela perguntou, os pais têm, ela tem, e a filha, o que ela pode fazer pela filha? Basicamente é psicoeducação, né? Observar afeto, empatia, amor, já iniciar desde cedo o estímulo com atividade física é fundamental, prática religiosa, prática de boas ações, enfim, tudo que a gente encara e estimula como socialmente benéfico deve ser estimulado desde pequeno para tentar minimizar o impacto. Mas se existe a parte genética, assim, é bem complicado e merece uma atenção especial para evitar que isso se instale. E como a gente falou na live da semana retrasada, nas mulheres existe a questão hormonal também que influencia demais, né, Carlos? Exatamente. Então, a gente pode dizer que há uma probabilidade sem que tenhamos algo determinante, que engloba muito mais do que isso, né? Sim, existe a probabilidade, mas não é receita de bolo, né? Uhum. Tem gente que tem pais depressivos, mas não manifesta depressão. Então, né, a chance de ter, obviamente, é maior, mas não é certeza, né? Sim. Bom. Outra pergunta aqui. Doutor, tomo Rivotril há muitos anos para insônia e ouço muita gente dizer que não recomendaria esse remédio para ninguém. O que você acha enquanto profissional da psiquiatria? Então, isso é uma excelente pergunta, Carlos. O Rivotril faz parte de uma classe de medicações que são os benzodiazepínicos. Então, além do Rivotril, diazepam, alprazolam, bromazepam, enfim, os tarjas pretas, né?
Assim, o Carlos sabe, a gente tenta a todo custo tirar esse tipo de medicação dos meus pacientes. São medicações excelentes, não estou falando, não, a gente prescreve muito, mas o uso deve ser durante um período curto de tempo. O potencial de dependência dessas medicações é altíssimo, porque traz um bem-estar rápido, né? E o potencial de dependência é muito grande e a partir do momento que se cria dependência, gera o que a gente chama de tolerância. O corpo acostuma e cada vez que passa vai precisar aumentar a dose para conseguir o efeito que lá atrás você conseguia com doses menores. Então é uma medicação muito perigosa que o corpo vai acostumar e vai te exigir ou trocar de medicação ou aumentar doses. Além do efeito direto que esse tipo de medicação causa na parte cognitiva, memória, atenção, concentração, raciocínio lógico. Então, sim, obviamente isso não é legal para nenhum tipo de público, mas principalmente adulto jovem que está em idade laborativa, trabalhando, esse tipo de medicação é extremamente perigosa. E só um dado estatístico, Carlos, se você me permite, no Brasil, quem mais prescreve esse tipo de medicação não são os psiquiatras. Quem mais prescreve são principalmente clínico geral, ginecologista e cardiologistas. Não, obviamente não por má fé, óbvio que não. Basicamente quer ajudar o paciente, é uma medicação que a mídia te bombardeia o tempo todo para ser prescrito, tem um efeito relativamente rápido e teoricamente benéfico para o paciente, e os médicos sentam a mão e prescrevem. Aí depois chega na gente para tentar tirar, né, Carlos? Então, e a gente tem medicações tão seguras quanto que não vão causar esses efeitos ruins e que, sem necessidade, a gente está usando esse tipo de remédio. Então, se está usando os tarja preta, benzodiazepínicos durante um tempo, o ideal seria estar retirando, trocando por outro, para tentar minimizar o impacto lá na frente, tá? É interessante, você falou, quando eu estava como secretário de saúde, e, salvo engano, você entrou nessa época através de um concurso público, Isso. né? E o que mais a gente defendia era essa questão da transferência contra a referência, né? Onde o médico, o generalista, ele recebia o paciente, encaminhava para o psiquiatra, no caso se tratando de transtornos, qualquer tipo de transtorno, e depressão. Encaminharia para o psiquiatra prescreveria, aí sim, esse médico generalista, médico da família, ele continuava com aquela prescrição médica, mas de acordo com a orientação daquele profissional, do psiquiatra, né? Então, a gente chamava de transferência e contra-transferência, e assim ajudava muito o paciente. Porque, evidentemente, Thiago, como você fala, acho que nenhum profissional tem a intenção de fazer algo que venha prejudicar o paciente, né? Mas a orientação, o conhecimento, essa ajuda interprofissional, interdisciplinar, ela é muito importante para cada caso de paciente, né? Para alguns casos de paciente, não diria Sim. todos os casos, evidentemente. Mas é muito bom de estar discutindo isso, porque eu sei que tem profissionais também nos ouvindo, médicos, né, psicólogos, e é bom que fique claro isso, que a importância do médico, do especialista, para poder fazer essa primeira, para dar o diagnóstico exatamente o que a pessoa tem, para seguir com a medicação certa, né? Isso é muito importante. Doutor Tiago, uma outra pergunta aqui, fala, no início, os transtornos ansiosos e o pânico são confundidos com doenças cardíacas, levando muitas pessoas ao pronto-socorro e ao cardiologista, achando que estão tendo um AVC ou um infarto. Esses transtornos podem, com o decorrer do tempo, acarretar problemas cardíacos? Então, é bom deixar claro que, principalmente a ansiedade, ela envolve muito, através da noradrenalina, adrenalina, envolve muito o sistema nervoso, que a gente chama de autônomo. E vai afetar o corpo inteiro, do fio de cabelo ao dedão do pé, obviamente muito individual, né? Cada pessoa manifesta em locais diferentes. Mas, obviamente, os mais comuns de manifestação de ansiedade
de uma crise de ansiedade, né, são manifestações cardíacas e gástricas, né? Coração acelerado, dor no peito, falta de ar, dormências, formigamentos, enjoo, vômitos, diarreia, dor de cabeça, enfim. A gente ficaria aqui até amanhã falando sintomas físicos de ansiedade. E é muito bom deixar claro que a ansiedade não mata. A pessoa, por mais que ela tenha a sensação ou sinta que vai infartar, coração acelerando, muito acelerado, dor no peito, e por mais que ela ache que vai morrer, talvez por uma crise de pânico, a ansiedade não mata, não vai te fazer infartar. De forma direta, não. Mas de forma indireta, Carlos, por atuar em adrenalina, na crise a pressão pode se elevar, e se você for hipertenso e não tomar sua medicação corretamente, né, for falhar, a pressão vai subir e não vai normalizar, vai se manter alta, e a pressão alta pode acarretar situações ruins. Mas a ansiedade, de forma direta, ela não vai causar nada, nada de grave, de infarto, AVC e tudo. Mas outras situações não tratadas ou mal tratadas podem sim levar. Por mais que a pessoa tenha a sensação de que vai morrer mesmo, né, na crise, a sensação é bem intenso e bem apavorante, mas a crise de ansiedade ou de pânico não leva a infarto, não leva a derrame, tá? AVC, né? Uhum, entendi. Doutor Tiago, veja bem, para uma pessoa que tem transtorno, eu estou aqui trabalhando com duas telas, mas para uma pessoa que tem transtorno obsessivo compulsivo, o tão conhecido TOC, por exemplo, com mania de limpeza, na sua opinião, o que fazer nesse momento onde a higiene constante está sendo reforçada por conta da pandemia? É uma pergunta bem interessante, assim, porque É uma pergunta bem difícil de responder, hein, Carlos? é bem difícil, né? Normalmente, o Então, paciente que tem TOC, nessas épocas agora de pandemia, de necessidade de limpeza, se o paciente não estiver muito bem controlado do transtorno, vai entrar em rituais muito desgastantes e muito ruins, com muito, mas muito, muito sofrimento. Quem tem TOC sofre demais, o sofrimento é gritante, e a pessoa tem noção desse sofrimento, mas não consegue agir de forma contrária. Então, o paciente que tem TOC, que está com mania de limpeza exacerbada, além do bom senso, o que fazer? Medicação, né, e terapia. A terapia para o TOC é até mais importante que medicação, né, Carlos? Isso você sabe melhor do que eu. Aprender a controlar os pensamentos, a ter cada vez ter um insight melhor. A psicoterapia é fundamental. A medicação ajuda, mas se não tiver terapia, a gente fica enxugando gelo sem ter resultado. Então, verdade. a gente percebe que muitos pacientes com TOC que estavam estabilizados já desestabilizaram nessa pandemia. Novos pacientes, os ansiosos graves que estão desenvolvendo quadro de TOC também. Não só o TOC, né, cara? Outros tipos de impulso, de hábito e impulso também, né? Drogas, jogo, enfim. Aí, a gama de hábitos de impulso é variadas, né? Mas o TOC é uma doença muito grave que, se não tratado, traz muito, mas muito sofrimento. E aí você falou algo assim muito interessante também em relação a essa associação. Nem tudo, eu falo isso principalmente para aqueles hipocondríacos, aquelas pessoas que gostam de uma medicação, nem tudo é só remédio, né? Existe o tratamento também psicoterapêutico, né, que é muito importante, que ajuda, como também costumo dizer que nem tudo é psicoterapia, às vezes é necessário mesmo a medicação, de igual forma é necessário muitas das vezes os dois casos, né? Sim. Eu costumo sempre fazer todo paciente que eu tenho, Tiago, que tem transtorno de ansiedade ou transtorno depressivo, eu sempre oriento e recomendo, que você é testemunha disso, e eu te encaminho, né? Porque eu sei que nesse momento da vida dessa pessoa, principalmente quando está numa crise, a questão medicamentosa, ela é muito importante, que ajuda muito no processo terapêutico dela.
Mas Sim, não é só, eu deixo claro assim, olha, não é só a terapia, porque eu sei até onde eu posso ir, claro. tá? Como também não é só a parte medicamentosa sem ajuda terapêutica. Então, eu costumo sempre orientar as pessoas para que ela não fique, porque geralmente a pessoa chega no nosso consultório querendo resultado logo, e aí, às vezes ela pensa que com o Que é remédio melhora vai para solucionar, ontem, né, Carlos? Não é assim, né? e não é Né, assim. e além disso, Carlos, em muitos casos, principalmente os ansiosos e depressivos, não é só medicação e terapia também, né, Carlos? Uma atividade física é muito importante, a prática religiosa também é fundamental, uma boa alimentação, enfim, várias engrenagens aí para tudo funcionar de uma maneira melhor, né? É verdade, isso é muito importante. Ainda bem que você não deixou passar essa parte aí, porque Sim, é soma de tantas coisas, né? Você vê, a claro, pessoa com fica tão certeza. ligada, ela focada em apenas uma coisa e acaba esquecendo de fazer o que é trivial, né? Sim, o Uma, que é uma necessário, né? caminhada Para todos, né? necessária Para todos, né? para todos nós. Tiago, eu falo assim uma coisa também que eu tenho aprendido, na verdade, toda pessoa, né, como eu falei, que eu atendo, que tem transtorno de ansiedade ou depressão, eu sempre costumo chamar os pais, os responsáveis ao meu consultório, para assim poder dar alguma orientação, explicar as consequências daquele problema que a pessoa passa, para que eu possa ter uma ajuda substancial da própria família, né? Então, porque às vezes a família é pego de surpresa também e acaba criando alguns rótulos, dizendo que é falta de fé, dizendo que é bobeira, dizendo que ela está na cama porque quer, porque deveria fazer alguma coisa, que ela não faz nada. E isso é muito comum nas famílias, justamente por não ter esse conhecimento. Então, eu chamo os pais, geralmente os pais, para poder explicar isso e pedir ajuda à família, porque eu sei o quanto que a família ela se torna minha parceira quando ela compreende a situação e melhor ela pode ajudar aquela pessoa, vamos dar como exemplo um filho ou uma filha, tratando de uma maneira diferente, principalmente na questão do reforço do amor, do afeto, e sempre demonstrar para aquela pessoa que está sofrendo com transtorno ansioso ou depressivo que ela está sendo acolhida, que ela é importante. E ela precisa se sentir assim muito acolhida pela família, principalmente pela família. Sim, Então, empatia, né, face, Carlos? exatamente. Então, face a esse histórico, é, como você, eu gostaria assim que você, Tiago, falasse um pouco sobre coisas que não se deve dizer a uma pessoa ansiosa ou depressiva, mesmo com a melhor das intenções, principalmente da família. Então, assim, a família é fundamental nesse processo, né, Carlos? Seja de melhora ou de piora, né? A família tem um impacto direto nessas situações. O que as famílias sempre falam, costumam sempre falar para os pacientes e que costuma ser bem ruim? Comparar o paciente com outra pessoa. Ah, o fulano tratou, com um mês já estava ótimo e você está aí em cima de uma cama ainda. Pô, É muito isso comum. isso é comum demais. Pedir para a pessoa olhar o lado positivo. Ah, você não precisa ser negativo assim, deixa de pessimismo, olha o lado positivo. A pessoa que está sofrendo não tem essa opção. É tudo escuro, é tudo cinza, não vê cor em nada. E é complicado esse tipo de fala também. Perguntar o que tem de errado. Ah, a gente não tem dívida, nossa família não tem problema, por que você não tem motivo para estar assim? Isso também é cruel demais, meu Deus do céu. Os pacientes sofrem muito com esse tipo de fala também. Pedir para seguir em frente, falar que é falta de Deus. Não, amanhã você vai estar melhor, não precisa ficar assim não. Amanhã vai estar sofrendo do mesmo jeito, igual hoje, ou talvez até pior. É, Estigmatizar tratamentos, né, cara? A gente vê muito isso. Ah, não vai, terapia não resolve nada, não sei porque você está fazendo terapia. Ah, você está usando medicação, vai tomar remédio o resto da vida, larga remédio. Enfim, isso também é muito cruel para quem está tentando superar isso, né? Culpar a pessoa pela sua condição, né? Você está assim porque você quer, né? Arruma força de vontade, levanta daí, vai fazer alguma coisa, né? Isso também é tão comum da gente ouvir.
falar que a pessoa precisa ser feliz. Não, que você precisa ser feliz, basta isso para você melhorar. É muito complicado também, né? E a É, clássica que é falta de Deus, falta de fé, né, Carlos? Que é o que a gente mais ouve, né? E muitas das vezes, que a gente falou, né, na live anterior, Carlos, empatia, né? Muitas das vezes você não precisa falar nada, só de estar do lado, para a poxa, pessoa saber que você está ali, né? Não precisa falar nada, só de estar à disposição. Às vezes você estar disposto, estar ao lado, também é uma forma de demonstrar muito, mas muito amor, carinho, afeto. É uhum, empatia, se colocar no lugar do outro, né? Isso é uma coisa que, não sei se minha mãe está assistindo a live, mas é uma coisa que minha mãe sempre desde moleque, sempre ensinou pra gente. Se colocar no lugar do outro e tentar entender o sofrimento do outro. Isso é tão importante, né? E ajudaria tanto se todo mundo fizesse isso, né, Carlos? é verdade, é a compaixão, né? Sim, É sim. sentir a dor do outro, sem necessariamente ser o outro, mas poder compreender o É isso aí. sofrimento que o outro tem. Nós Tiago, somos os únicos animais de todo o reino que é, tem essa possibilidade de compaixão, né? De sentir o que o outro sente sem estar realmente vivenciando isso, né? exatamente. E assim, eu estou para fazer uma estatística onde a gente aponta quando os pais são orientados como lidar com a situação, a gente consegue perceber uma melhora considerável daquele paciente, sabe? Porque está havendo a parceria, eu costumo falar sempre, Tiago, vamos fazer uma ponte, né? Então, eu preciso de alguém, eu preciso do doutor Tiago para poder entrar com a parte medicamentosa, eu preciso da família, a parceria da família, para que ela possa me ajudar a ajudar aquela pessoa que sofre tanto com um transtorno ansioso ou depressivo. Então, essa parceria é Essa fundamental semana, e desculpe te interromper, Carlos, não, só um adendo. Essa semana eu atendi uma jovem, até com um diagnóstico bem complicado aí de borderline, e fui explicar, ela foi com a mãe, fui explicar sobre o que era o transtorno, o que que a família poderia fazer para ajudar. E assim, foi de uma mudança, uma transformação tão grande. A mãe ter entendido, entender o que que é o transtorno e saber o que que pode fazer para estar ajudando a filha, adolescente, sabe? Isso é tão importante, essa educação dos pais, de quem convive, que faz o tratamento, né, ser muito melhor, né, Carlos? poxa, com certeza, com certeza. Tiago, eu lembrei agora aqui, eu estou vendo tantas perguntas e me dá uma vontade muito grande de esticar o dedinho aqui para poder visualizar melhor as perguntas e responder. Mas eu vou assumir aqui, diante de todos, que o homem ele tem uma visão periférica, né? Eu não consigo aqui falar com você e levar o dedo para poder ver exatamente a pergunta. Eu acabo me enrolando todo. Então, eu vou falar mais uma Então, vez para essas pessoas. isso aí é papel para Evelise, né? Para Pois nossa é, secretária pois fazer é, isso, né? exatamente. Então, a mulher ela tem uma visão mais ampla, né? A A de mulher faz viver várias coisas ao mesmo as tempo, a coisas. gente não, né, Carlos? Perfeito. A gente não, tem que ser Sim. etapa por etapa, né? Então, se eu me ousar, Tiago, se eu me ousar aqui a tentar ver a pergunta, ler a pergunta, eu vou me enrolar, eu sei que eu vou me enrolar todo. Mas Então, a gente vamos anota nós. essas Eu sei que perguntas e na próxima live a gente responde elas. a gente Isso é responde, fácil, né? isso, com Sim. certeza. Tiago, eu só quero abrir um parênteses aqui, mais uma vez, agradecer a Fátima Marques, que é a coordenadora e diretora da plataforma Chave da Questão, que, com toda a sua sensibilidade, tem ajudado a muitos, sabe, que vivem nesse momento tão difícil de isolamento social, diante dessa pandemia. Então, quero agradecer, assim, de coração, a nossa querida coordenadora, Fátima Marques, e também, né, como eu sempre faço, agradecer a todos os profissionais, inclusive você, que disponibilizam do seu tempo para poder ajudar as pessoas que tanto precisam de ouvir um assunto como esse, por exemplo. Quando a pessoa entra na chave da questão, ela vai ouvir uma boa música também, que tem profissional da música também ajudando, vai encontrar fisioterapeuta. Eu não vou mencionar aqui, para não ser injusto com ninguém, mas diversos profissionais, né, diversas áreas, que têm ajudado muitas pessoas. Então, eu quero convidar a vocês que nos assistem a acessar a plataforma Chave da Questão, tá?
vai ser muito bom para você também. Tiago, um outro assunto que eu atendia, eu até anotei aqui para não esquecer, eu atendi uma criança de 7 anos de idade, e ela conseguia tirar todos os pelos da sobrancelha com as mãos. Às vezes, percebida como uma simples mania que vai passar, a tricotilomania ainda não é muito divulgada como um transtorno de ansiedade, né? Se assim eu estou falando de uma forma precisa, mas se não, você, por favor, me corrija. Você poderia falar um pouco sobre esse transtorno? Porque às vezes a gente fala muito o termo técnico, né, da tricotilomania, mas existem vários casos que crianças, às vezes adolescentes, enfim, começam a ter o hábito de tirar mesmo, né? Então, a pessoa que não tem o conhecimento, os pais, costumam pensar que aquilo simplesmente é uma mania e que logo, logo vai passar. Mas, na verdade, tem que ser visto de uma maneira assim, cautelosa, tem que tomar as providências devidas. Você poderia falar um pouco sobre isso? Então, a tricotilomania, que é o hábito de arrancar pelos, é um transtorno de comportamento crônico, caracterizado simplesmente pelo impulso recorrente, né, e totalmente incontrolável de arrancar, seja fios, tufos de pelo, sobrancelhas, cílios. O mais comum é em face, mas pode ser qualquer pelo do corpo, tá? E que resulta em falhas, né? Principalmente a alopécia, né? Que é a falha no couro cabeludo. A tricotilomania ela pode ser voluntária, o paciente pode escolher, principalmente fios brancos, cabelos mais quebradiços e arrancar. E pode ser totalmente involuntário, inconsciente. Quanto a pessoa menos percebe, já arranca. Normalmente sempre antecede momentos de tensão, momentos de muita angústia e de muita ansiedade. É comum, em torno de 20 a 30% dos pacientes que arrancam o cabelo, principalmente cabelo, tendem a levar na boca, de 20 a 30%, e acabar comendo o cabelo, que é a tricotilofagia, que é a fagia de comer, que é uma coisa extremamente grave. O nosso estômago ele não tem capacidade de digerir a queratina, né, do cabelo, e vai se acumulando bolos de cabelo, igual novelo de lã que gato corre atrás, isso vai se acumulando no estômago e gera uma situação muito grave que a forma de resolver é só cirúrgica, e forma aquele bolo mesmo. Então, é um transtorno que pode ser muito grave, extremamente crônico. E nada mais o ato de arrancar cabelo, nada mais Carlos, do que um mecanismo de recompensa, né? A pessoa sente prazer. Por mais que depois venha culpa, sofrimento, angústia, mas no ato é um prazer. Tanto que a tricotilomania está enquadrada num transtorno de impulso, como jogo patológico, como, né, o toque também. E dá prazer. Por mais que depois venha culpa, né, mas dá prazer. E sempre está associado, né, na grande maioria dos casos, está associado principalmente, ansiedade e depressão. São os casos mais comuns que a gente chama de comorbidade, né? Normalmente sempre se inicia final da infância, início na adolescência, mas é realmente na idade adulta que é realmente bem deflagrado e que faz com que procure ajuda. É muito subnotificado, né, Carlos? Primeiro porque o paciente tem vergonha e quando vai procurar ajuda realmente já está muito avançado, ou acaba sendo subnotificado, né, por profissionais que não têm muita habilidade nisso e acaba não encaminhando. Não tem muita definição sobre causa, né, caso da tricotilomania. É muito herança genética, né, fatores neurobiológicos, comportamental sempre, né. E o tratamento visa, basicamente, tentar melhorar o impulso, né. Aí a terapia ajuda, mas o principal é psicoterapia para a pessoa aprender a controlar os impulsos, né. Tem tratamento, nós temos pacientes em comum aí, né, Carlos? Com excelente resultado. Tem tratamento, a gente consegue controlar, mas depende muito do próprio paciente, né? Se não tiver um autocontrole, um insight legal sobre a doença,
a gente não consegue ter resultado. Então, é um transtorno grave, crônico, recorrente e que, se não tratado, vai impactar diretamente na vida do paciente. Então, né? E bem comum. Você, A gente recebe muito esse tipo de paciente em consultório, né, Carlos? muito, muito. Tiago, você me fez lembrar uma situação, mas você falou algo aí que me chamou muita atenção em relação à questão da própria sensibilidade do profissional de saúde, né? Claro, não querendo citar ninguém, até por uma questão ética, mas às vezes a falta de sensibilidade do próprio profissional de saúde, de não tendo conhecimento, às vezes, da situação, e às vezes elas não encaminham os pacientes para quem de direito, né? Eu tenho tido assim experiências desde a minha época do Rio de Janeiro, quando eu atendia paciente e que às vezes ele recebia apenas o diagnóstico do profissional, assim, olha, é questões só emocionais, como se questões emocionais nada fossem. Em muitos casos eu pergunto, você foi atendido pelo profissional e o profissional encaminhou para um psiquiatra, o profissional encaminhou para você fazer uma terapia, encaminhou para um profissional psicólogo, e a pessoa, não, eu não tive essa orientação. Pronto, ali, sem, né, entrar no mérito da questão, a gente acaba iniciando um processo, mas o que me tem me deixado muito triste, queria até que você falasse um pouco sobre isso, se é comum também na sua área, você receber tipo de paciente assim que já transitou por vários profissionais e depois caiu na sua mão para você entrar então com a medicação certa. Porque é muito comum comigo acontecer isso. Na sua Ah, concepção, muito assim, comum. Thiago, o que seria isso? O que faltaria, de repente, para sensibilizar, assim? Eu estou fazendo uma pergunta, na verdade, que eu acho que até é difícil, é meio complexa, né? Mas eu acho que a Então, informação talvez seja a melhor opção, né? sempre, né? Mas a gente percebe muito isso no paciente ansioso, né, Carlos? O Uhum. ansioso, por ser poliqueixoso, roda em vários médicos, né, de várias especialidades diferentes, né? Cardiologistas, gastros, otorrinos, oftalmos, vasculares, é, reumatologistas, por causa de dor, ortopedistas, e vão rodando em profissional, sendo extremamente polimedicado, né, tratando de sintoma e nunca buscando identificar a causa, né. Ou, principalmente a galera mais nova, a gente consegue perceber um encaminhamento mais precoce. Mesmo assim, cara, esse precoce demora, tá? O encaminhamento do profissional médico, pensando em ansioso, gira em torno de, em média, de 2 anos do início dos sintomas para chegar na gente. Hoje em dia, com a internet, com a divulgação de informações e tudo, o próprio paciente, principalmente os mais jovens, é muito comum a gente ver isso. O paciente de adolescente, 13, 14, 15 anos, chega para os pais: ó, pai, mãe, eu estou com sintomas de ansiedade e queria procurar um psiquiatra. Isso até choca os pais, né? Então a galera mais nova tem muito mais acesso à informação e já sabe reconhecer que sintoma X, sintoma Y é mais é, relacionado a um quadro de ansiedade e evitar ficar pulando de profissional não psiquiátrico até conseguir realmente ir para um psiquiatra, né? Então é muito complicado, Carlos. Basicamente é falta de informação, falta de sensibilidade também. Uhum. Hoje em dia a gente vê muito consultas oi tchau, né? O paciente mal senta na cadeira, já toma aqui a receita, tchau. Se conversa Uhum. muito pouco hoje. O sistema é muito cruel, né? São vários vilões aí. Mas, enfim, falta de empatia, de se colocar no lugar do outro. Isso acontece em qualquer área, na medicina não vai ser exceção, né? É, Mas é uma resposta muito difícil de dar, Carlos. Complicado, é, tá? é complicado, sim. Então, é importante que as pessoas que nos assistem ficarem muito atentos para que sejam também formadores de opinião, multiplicadores dessa informação, para ficar atento e não procurar o profissional muito tardiamente, né? E
uma das coisas assim, que eu muito falo, sabe, Tiago, eu acho que você é uma pessoa assim, a gente que trabalha com pessoas, a gente deve colocar o coração em primeiro lugar, né? Aquela atenção que você bem falou, da própria empatia, o amor, né? Porque há um sofrimento, eu diria até um processo assim, um sofrimento na alma, sabe? E como aquela pessoa precisa da ajuda daquele profissional, como aquela pessoa precisa sentir acolhida pelo profissional, né? Então a Sim. gente sabe que às vezes a falta de humanização na pessoa, no profissional, isso, meu Deus do céu, sabe? Então, eu vou dar um exemplo prático, Carlos, que hoje já é massificado, ninguém se surpreende mais. Mas quando eu comecei a atender em Marataízes, que eu passei no concurso e comecei a atender pela prefeitura, eu cumprimento todo o paciente, né? Eu dou a mão para o paciente, cumprimento, olho no olho, aponto para a cadeira para sentar. E quando eu comecei a trabalhar em Marataízes, ou qualquer lugar que seja, isso gera estranheza. Os pacientes ficavam com o pé atrás, meio receosos, né, desconfiados de cumprimentar, de dar a mão, de ser educado, né, de demonstrar empatia, demonstrar atenção, carinho. Isso falta demais, cara, falta muito. Hoje não, porque já tem, né, quase 10 anos já no município, todo mundo já está acostumado com o Thiago Uhum. atendendo lá. Mas falta muito atenção, carinho, amor, empatia, né? E isso em todo lugar, né, Carlos? Em todo lugar. E eu lembro também, quando eu ainda estava como secretário de saúde, Thiago, que sempre eu ia no pronto atendimento, fazer visitas, né? E eu sempre conversava com cada médico plantonista que entrava, e eu meio que falava um pouco do perfil da nossa população aqui, né? Eu sei que é difícil falar de perfil de população, né, de uma forma genérica, mas aqui o nosso município é tão pequeno, relativamente pequeno, 40 mil habitantes, e a gente conhece um pouco, né? Tem uma região separada que é de roça, o pessoal mexe com Sim. plantio de abacaxi, mandioca, enfim. E eu sempre falava para cada médico, assim, olha, se você tratar bem o paciente, ele vai ser esse agente multiplicador de falar para todo mundo aqui que você é um excelente profissional. E você sabe o que é que você vai ganhar com isso? Você vai ganhar um presente, a pessoa vai trazer abacaxi para você. Eu colocava isso como, né? E de fato a gratidão de uma pessoa quando bem atendida, sabe, é tão grande, Tiago, que realmente a Sim. pessoa vai no plantão daquele médico, leva abacaxi, leva mandioca, é algo tão interessante. E às vezes é tão pouco que você faz. Claro, Demais, sim. atender com profissionalismo, mas sobretudo colocar o amor na frente, atender muito bem, ouvir a pessoa. E, enfim, a pessoa volta não para se tratar, mas para poder trazer alguma coisa E como isso falta, gratidão. em vários locais, Carlos, não é só na área da saúde, em todo local. Isso virou exceção, deveria ser regra, né? Deveria ser regra, exatamente. Então, vamos lá para outra pergunta. Os transtornos ansiosos e depressivos não são doenças exclusivamente do cérebro. Eles causam transtornos no ser humano como um todo, afetando a vida de forma muito pesada. Quais são as reações físicas mais constantes que acontecem além da coceira, né, que a gente sabe, os problemas intestinais? Você pode falar um pouco disso, Thiago? Então, os sintomas físicos são muito variados e bem intensos, obviamente muito individualizado, né, Carlos? Pessoas se manifestam de maneiras diferentes, locais diferentes, mas basicamente, ansiedade, por exemplo, os casos mais comuns são cardíacas, gástricas, né, coração acelerar, falta de ar, dor no peito, dormência, formigamento, enjoo, vômito, diarreia ou constipação, perder apetite ou apetite em excesso, comer até parede, né? Tão comum nessa pandemia, né? Todo mundo comendo. Dores, né? Dores de cabeça, dores musculares, dores articulares,
problemas de ouvido, garganta, nariz, enfim, dormências, formigamentos, aí causas, pode ser no corpo inteiro e cada um vai manifestar de uma maneira, de uma intensidade diferente. Mas basicamente ansiedade e depressão são crises cardíacas, gástricas e dor, né? Tanto que até a fibromialgia, né, é associada diretamente ao estado emocional, né, principalmente a ansiedade. Ansiedade e depressão causam dor e vice-versa, a dor piora quadros de ansiedade e depressão, enfim. Assim, Tiago, é uma coisa assim, essa pergunta tem sido muito falada, né, ultimamente, assim, quais são os sintomas mais frequentes, enfim. Tiago, outra coisa, vemos pessoas com um terrível medo de tomar remédio controlado, né, com receio de ficarem dependentes e acabam por sabotar o tratamento que devia, né? Como você orientaria uma pessoa assim que tem esse medo de tomar remédio? Eu me deparo aqui no consultório sempre, né? A pessoa diz, não quero ir ao psiquiatra, ele vai passar remédio controlado, eu não quero isso. Mas, né, como é que você lida com isso? Como ajudar essas pessoas que têm medo de tomar remédio controlado? Eu deixo bem claro para o meu paciente, cara, principalmente o paciente primeira vez que vem com esse receio, o meu tratamento eu busco proporcionar ao paciente, cara, qualidade de vida. É isso que eu busco, diminuir sofrimento e qualidade de vida. E evitando ao máximo medicações tarja pretas, que vão evitar risco de dependência, e medicações que dê muito sono de dia. O objetivo é que o paciente trate, melhore o sofrimento, tenha qualidade de vida e que seja produtivo, ativo e consiga trabalhar ou conquistar o que precisa. A gente busca sempre usar medicações que não causam dependência, não viciam, depois é fácil, tranquilo tirar. Isso a gente deixa bem claro para o paciente. Obviamente, depende do próprio paciente o uso correto da medicação, né? A gente sabe disso. Mas a gente bate muito nessa tecla da importância do uso correto da medicação, da necessidade de outras situações que a gente já martela várias vezes aqui na nossa conversa, além da medicação e terapia. E a questão da gente não evitar ao máximo o uso de medicação tarja preta para não gerar dependência, né? Então é o que a gente busca, né, Carlos? Entendi, Tiago, muito, muito legal, muito bom. Tiago, aqui, nós estamos ainda com algumas perguntas, mas fora as perguntas que as pessoas estão fazendo agora, nesse momento, né? E a gente vai deixar para a próxima. O nosso tempo tá no finalzinho. Eu gostaria de fazer uma pergunta e, ao mesmo tempo, pedir as suas considerações finais. E eu quero já agradecer a todos que aceitaram o nosso convite. Sejam agentes propagadores dessa informação. A próxima live, quanto mais pessoas souberem das informações, é interessante, né? Tiago, algumas pessoas já me perguntaram se você atende e pode fazer atendimento online. E depois você, por gentileza, poderia deixar o seu contato também? Então, a gente faz atendimento online, o nosso conselho não permitia antes da pandemia. Quando dessa pandemia passou a permitir e temos feito até bastante atendimento online, tanto da região aqui como de outros estados e até de outros países. E com excelente resultado, a gente consegue emitir a receita assinada digitalmente para o paciente comprar, recebe um SMS e na própria cidade ele compra com código QR, nem precisa da receita em mãos. E a gente consegue fazer um trabalho muito legal de poder ir até o paciente usando a tecnologia. A tecnologia nos aproxima quem está longe, né, Carlos? Infelizmente afasta quem está perto, mas aproxima quem está longe e faz com que a gente consiga atender e dar suporte a todo mundo que precisa. Caso tenham interesse, é só entrar em contato pelo meu celular, DDD 28 999 50 18 36. Depois a gente vai deixar disponibilizado o seu contato, Tiago, que é muito importante. A última live, muitas pessoas perguntaram, né? E a Infelizes não vai colocar mais o número errado, ela já está sabendo. Tiago, olha, eu quero te agradecer. Em breve será cortado, porque o Instagram é apenas 1 hora. A gente vai disponibilizar depois esse vídeo, tá? E vai ficar também lá 24 horas na chave da questão. E faremos outra live, com certeza, tá? E faremos outra, com certeza. Daqui 2 semanas de novo, pode ser? Daqui 2 semanas.
Então, não sei se é o próximo sábado ou outro, eu estou sem Sim. calendário aqui, mas fica agendado. E, Tiago, eu te agradeço carinhosamente mais uma vez ter aceito esse convite. A gente, de certa forma, acabou tendo esse compromisso com a população, o Brasil inteiro, inclusive